Em 2010, o premiado microbiólogo e eminente cientista australiano Frank Fenner declarou que os seres humanos seriam extintos em um prazo de 100 anos, como consequência do consumismo desenfreado e do aquecimento global. O aumento das temperaturas em 5 graus Celsius provocaria inundações, elevação do nível do mar, extinção massiva e a Terra passaria ao ponto de inflexão, o ponto no qual o planeta não conseguiria se recuperar e caminharia a passos agigantados rumo ao colapso, extinguindo-se a maioria das espécies e se tornando inabitável. Tais afirmações têm inspirado a ficção científica, como o êxito de bilheteria ao filme Interestelar, que propõe a ideia de um planeta praticamente deserto, explorado ao ponto de não conseguir manter a vida. Porém, até que ponto a ficção daria lugar à mais crua realidade? Estaria o planeta Terra realmente dirigindo-se ao colapso? Quantas espécies de seres vivos dividem o planeta conosco? Só na década de 90, de fato, final da década de 80 e começo da década de 90 do século passado, é que alguns cientistas começaram a se preocupar seriamente com isso, como resultado da taxa acelerada de perda de ambientes e de espécies no nosso planeta. Eu posso dizer que a resposta final ainda está sendo debatida, mas as estimativas que a gente tem hoje e que têm sido seguidas por vários cientistas, põem o número de espécies de organismos, então inclui tudo, bactérias, plantas, animais, fungos, algas, tudo, né? Todos os seres vivos, estou falando da vida na Terra. Essas estimativas vão de 5 a 10 milhões. 5 a 10 milhões de espécies seria a diversidade da vida na Terra hoje. Todos os seres vivos são interrelacionados. E esse é o aspecto ecológico que é importante para ser mantido, porque uma vez rompido esse equilíbrio ecológico, haverá sempre malefícios que vão resultar disso. When one looks at the habitats around us, when one looks at the interactions, for instance, of my research organisms, sea turtles, and their marine habitats, it's very obvious that these are finely balanced. That when we as humans have an impact that offsets that balance, there are continuing ripple effects. And those then end up throwing systems out of balance, which we can see impacts life around us. And in many cases, that ends up by reducing biodiversity rather than increasing biodiversity. When we reduce biodiversity, we have other spillover effects on those impacts on biodiversity. And we don't know if those are going to be good or bad. But in most cases, our research does demonstrate that those impacts in reducing biodiversity are not going to be good. They have impacts on the rest of the system as well as impacts on us as humans. Are we threatening our own existence? Well, I think in a sense we may be. One reason for thinking that we are threatening our own existence is by looking at how our activities influence other organisms. Look at the species around us. Look at what we're doing to the fish. Look at what's happening to the soil, to the water, to the habitats, the plant communities. We are no longer in a position where the productivity of the environment exceeds
the rate at which we're harvesting it. It used to be we could cut a tree down and another one would grow up before too long. But now we're cutting them all down and they're not growing that fast. And so the total amount of forested area is each year gets a little less, and we can see in the future we're going to run out. And the same with other resources. And so, you know, what are we going to do about this? We have evidence in science, in biological research, of many organisms who have either been reduced in the numbers, in their population numbers, or have actually gone extinct. Some of the organisms that I work on, marine sea turtles, have been negatively impacted by things like pollution, fishing nets, the direct take and removal of sea turtle eggs from nesting beaches, turtles being caught in fishing nets or being captured for consumption. And many of these influences have brought populations down to levels that are critically endangered, almost extinct. So for instance, the hawksbill turtle, Eretmochelys imbricata, this turtle has been captured for centuries for its colorful shell. And they take that shell and make jewelry, they make various kinds of artifacts out of that shell structure. And because of this and the additional influences of pollution and fishing nets and changes in habitat, changes in global climate, that has brought the population of these particular species, this particular species, very close to the brink of extinction. And we've come to understand a little more about the results of our activities. You know, 500 years ago, there was not so many people, and there were lots of areas of the world where you could just kind of settle in, and even perhaps nobody lived there. You could claim the land for yourself. This is my land because nobody else has it. But that's not really the case anymore. The population has grown, and the technology has produced a lot of changes in materials, so that when we mine copper, we concentrate it in some places. We may use some kind of chemicals to process it. We dig holes and destroy areas of the world, of the surface, and the parts of the copper mine where the amount of copper is too low to make it commercially viable, we put in a big pile, and then that pile has a higher concentration of copper than most organisms are used to. And we can multiply the examples. Petroleum, logging for a forest, and the generation of trash and plastic bottles, and all of these things are influencing and affecting the environment in which we live. And you know, what should we be doing about that? It's very true that we have scientific evidence that humankind has really impacted the environment, the world around us, in a global way. We find that since industrialization, that period of industrialization, we have strongly influenced habitats, and it's well known in science. And there's plenty of evidence that humans are impacting biodiversity in a strong way. We have extinction rates that are increasing because of human interactions with our habitats. There is discussion and some contention about global climate change. And these are issues that impact us not only immediately here and now, but are beginning to be recognized for their future impacts as well. And one of those impacts, of course, is the global climate.
which we have concerns about for various habitats, for organisms that are at the brink of extinction, what will happen with their behaviors, what will happen with their reproduction. These are questions we really can't answer from this side of those changes. But we can make assumptions, we can hypothesize, we can do research to test the potential influences of global climate change. And what we're finding when we do those kinds of tests is that those changes in climate, which are happening possibly more rapidly than we really understand and recognize, will certainly have impacts not only on animals and on ecosystems, but those will reflect in potential impacts on human life and humankind as well. Então, qual a relevância da gente conhecer essa diversidade da vida na Terra? Em primeiro lugar, o que está sendo perdido em que taxa e a gente nem conhece, né? Se a gente não chega a conhecer nem metade das espécies que existem, os outros 2/3, 3/4 que a gente não conhece, qual a importância deles para o planeta funcionar como ele funciona hoje? Isso significa o quê? Manter condições para a vida do ser humano e, na verdade, para a vida na Terra, né? Então, a grande preocupação dos cientistas é isso. Um planeta que pode ter mais de 10 bilhões de espécies e que ele funciona em equilíbrio, é um sistema em equilíbrio, e esse equilíbrio significa que ele mantém condições para a vida na Terra existir. Isso quer dizer que a gente tem ar respirável, água limpa, né? Um clima relativamente ameno. Então, esse equilíbrio é dado pelas 10 bilhões de espécies. Com perda de diversidade, o que pode acontecer com esse equilíbrio? Esse é o grande medo que os pesquisadores têm hoje, porque a gente não tem uma resposta. E se chegar num nível em que a gente vai perder espécies, né, numa taxa tal que esse equilíbrio não possa ser mais mantido, não há dinheiro ou ciência hoje que seja possível para consertar. A gente não sabe como arrumar um planeta. A gente só sabe viver no que a gente tem. Ter um registro claro de todas as espécies no mundo é algo complexo, mas a Plataforma Intergovernamental de Ciência em Biodiversidade e Ecossistemas calcula que, de todas as espécies conhecidas maiores que uma bactéria, por ano desaparecem 100 delas para cada 1 milhão. Isto significa que a extinção de espécies está ocorrendo em uma taxa 1000 vezes mais rápida do que em qualquer outro momento da história da Terra. Esta atual e abismal extinção de espécies se deve, em grande parte, à ação do homem. O desmatamento tem provocado o desaparecimento de diversos ecossistemas, que, por sua vez, desempenham um papel decisivo no regular as mudanças climáticas. São muitos os que falam de riscos de um suposto aquecimento global, mas nem todos percebem como uma ameaça real e tangível. Porém, para milhares de habitantes de arquipélagos como Vanuatu, Kiribati ou as Ilhas Maldivas, as consequências deste processo já se fazem sentir. Ano após ano, precisam conviver com a ideia de que em pouco tempo seus países estarão debaixo d'água. A coisa que acontece hoje na Amazônia, que mantém a Amazônia sendo um tipo de habitat, que é uma floresta, vão influenciar o clima na Europa, por exemplo. Isso a gente sabe. Então, o medo que, por exemplo, que muitos europeus têm é que se a Amazônia seca, se ela é cortada e ela se acaba, você pode ter um congelamento da Europa por causa de mudança de corrente oceânica. Tá? Por outro lado, a própria Amazônia, ela se automantém como floresta. A transpiração das árvores, né, jogam toneladas de água, né, na atmosfera, e essa água cai como chuva. Essa chuva alimenta não só a Amazônia, como também, a gente sabe bem hoje, o sudeste do Brasil. Então a ideia é, se você acaba com a Amazônia, ou se você começa a diminuir a área de floresta, qual é o limite onde isso entrará em colapso? Então a interação, muitas vezes, ela é muito mais ampla do que a gente imagina. Coisas que acontecem num lado, muito longe da gente, vão afetar a nossa vida aqui no dia seguinte. Com a ajuda de satélites da Agência Espacial Europeia,
o Instituto Alfred Wegener, da Alemanha, publicou um informe na revista digital The Cryosphere, que demonstra que, como consequência do aquecimento global, os gelos localizados na Antártida e Groenlândia estão minguando a uma velocidade de 500 quilômetros cúbicos por ano, o que representa a maior velocidade observada nas últimas 2 décadas. O derretimento dos polos juntos poderiam fazer aumentar o nível do mar perigosamente, afetando, sobretudo, as populações e terras mais próximas às costas e também as que estão pouco elevadas. O nível do mar no Pacífico Ocidental está aumentando 4 vezes mais rápido do que a média mundial, contaminando águas subterrâneas, envenenando as terras cultiváveis e tragando ilhas que haviam sido habitadas. Devido ao aquecimento dos oceanos, os ciclones tropicais e outros desastres naturais estão se produzindo na região com uma intensidade inédita. Outro estudo, publicado pela revista Science, demonstra como nos últimos 20 anos a ação do homem tem afetado o clima global e, como consequência, o derretimento dos polos. Nós já entendemos, mesmo que não sejamos da área, da biologia, que nós não podemos viver sem as plantas e os animais. Essa interação, esse equilíbrio dentro dos ecossistemas é que permitem nossa vida. Nós temos responsabilidades em relação ao planeta. Nós temos responsabilidades em relação à vida no planeta. Don't we have a responsibility to care for our environment? Well, yes, we do. And it's a matter of self-interest, it's a matter of aesthetics, it's a matter of moral responsibility. Os ecossistemas não estão sendo preservados, então muita coisa da natureza está sendo perdida. E dentre eles, muitos que poderiam ser fármacos, por exemplo, Muitos fitofármacos estão se perdendo porque as plantas estão se extinguindo, estão havendo extinções e nós não vamos nem descobrir que molécula tem ali dentro que poderiam ser utilizadas para a cura de algumas doenças. É importante que nós pensemos de uma maneira mais, holística, maior, mais do que nós. Não existe só pessoas na Terra, existem outras outras vidas na Terra, outros organismos vivos e que nós dependemos deles. Isso é muito importante. The Kemp's Ridley turtle, which also was very close to the brink of extinction, and biologists recognized how very few there were, and so made very strong efforts to help people recognize the general population, recognize our negative influences on this particular species. And so because that species has been made popular, people have been made aware of the status of that species, there has been a positive return on our investment in conservation efforts for the Kemp's Ridley turtle. And we find the populations right now are slowly increasing. The green turtle in places like Hawaii, because of long conservation efforts, the populations are also continuing to increase, whereas previously they were decreasing rapidly. So I think these examples show that we can have a positive influence if we make it known to the general public that our influence has been negative, that there are things that people can do, even small things, that people as individuals, as groups, as institutions can do to have a positive influence and bring species back from the brink of extinction if we make the effort to do so. And I think we can only make that effort if people are made aware of the negative impacts that they're having and the positive impacts that they can have on those particular species. Uma coisa que eu acho que é muito importante, que deve ser discutida no dia a dia das pessoas, deve ser levado para a sala de aula desde crianças, são os limites, os limites nos quais nós podemos afetar a natureza e quando que a gente não precisa e pode abrir mão de algo em prol da gente ter ainda mais
florestas ou espécies existindo ao nosso redor, né? Até quando eu devo realmente interferir nesse mundo natural, eu tirar árvores, bloquear os rios para gerar algum benefício para o homem, né? Até que ponto eu devo realmente mexer com a natureza, não é? Se existe uma alternativa ao corte de mais florestas, busque-a, né? Por que as espécies hoje estão acabando? O que leva espécies à extinção? Hoje nós estamos num ponto que espécies comuns estão ficando ameaçadas de extinção. Isso não é dado pela caça, só pela poluição, só pela captura. Isso é porque está acabando o meio ambiente. Então os hábitats que essas espécies vivem estão cada vez menores. I think it's critical for us to really take a look around us and recognize that every time we throw a plastic wrapper on the ground, that's going to end up in the sea, and that's going to impact a marine organism. It's critical for us to recognize that our influence is great, and especially our negative influences have huge impacts when it comes to habitats around us. And that as we recognize those potential negative impacts, we can then start making choices that can make a difference in how we impact the habitats around us. É uma responsabilidade nossa cuidar dessa natureza, tanto das plantas como dos animais. Não que eles estejam sob a nossa jurisdição neste momento, que não é nesse aspecto de domínio, mas é o aspecto de preservar. In Genesis 1, God forms the male and the female, and then he immediately says to them, "Be fruitful and multiply and fill the earth and have dominion over them." Now, some people think this word dominion means that they are to have despotic power to be able to do whatever they want to the animals. But no, that's not what the word dominion means. It means to take care of them. It means to be responsible for them. And you put this verse with the verse that's in chapter 2 of Genesis, and they explain each other. The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to tend and to keep it. Now, first of all, when it says garden here, we have to think this is not a garden like you take out your hoe and you chop the weeds. This is a garden of orchards. It's a forest. It's a habitat, if you please, filled with animals, filled with nature, of all kinds. This is the Garden of Eden. And God says, I want you to go there to tend and to till. Now, that's not a good translation. In Hebrew, the two words are shamar and avad, which literally means to serve and to guard. To serve and to guard the garden. So we are to be a servant, an eved, an avad, to serve the garden. That means we are servant protectors of the environment. We are not despotic rulers. We are servants, taking care of our environment. Não há dúvidas de que existe uma interação e interdependência entre o homem e a terra. A saúde e sobrevivência do ser humano se relaciona intimamente com a biodiversidade em muitos aspectos. Sendo assim, o descaso com o nosso próprio mundo pode se traduzir no descaso à vida nossa e de toda uma biosfera que é extraordinária. A biosfera subsiste através de relações solidárias entre todos os seres vivos. Todos colaboram em função de um bem comum. Exceto ironicamente, a espécie considerada mais inteligente. Cabe a nós hoje cuidar,
proteger, zelar pelo equilíbrio e, assim, restabelecer a saúde do ser humano, da vida em suas mais notáveis manifestações e da própria terra que nos abriga.